Malaquias capítulo 3, queridos, hoje nós vamos tratar dos versos 13 a 18. Malaquias capítulo 3, a partir do verso de número 13, peço que os irmãos acompanhem com atenção, nos diz assim a palavra do Senhor. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da Tua palavra que já foi lida, fale a nós aqui, também fale ao coração dos pequeninos, ó Deus, que todos sejamos instruídos, edificados, abençoados pelo Senhor, através da Sua palavra. Todas essas bênçãos nós pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Você já deve ter passado por uma seguinte situação, diante de problemas, diante de dificuldades, você questionar o seguinte, por que isso? Por que é que Deus está permitindo isso na minha vida? Já passou por isso? Já levantou esse questionamento? Por que é que Deus está permitindo que eu passe por isso? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Logo eu? Talvez depois de um período em que você se esforçou mais, e aí começa a enfrentar dificuldades, você diz assim, mas agora que eu tenho buscado mais a Deus, logo agora que eu tenho me empenhado mais, e Deus permite isso, isso não é justo. E quando, não somente isso, quando alguém que você vê que faz coisas que desagradam a Deus, que não leva a Deus a sério, e você olha para a vida dessa pessoa e ela está bem, e ela está prosperando humanamente falando. Enquanto você está passando por dificuldades, quem sabe problemas de saúde, o outro que não tem o mesmo empenho que o seu, não demonstra amar a Deus como você, ele está bem de saúde. Enquanto você fica desempregado, o outro que aos seus olhos pratica coisas erradas, está bem empregado. Enquanto você tem dificuldades financeiras, o outro que faz coisas nitidamente contra Deus, está se dando bem. Quem sabe você já tenha falado como Asaf lá no Salmo 73. Está sendo, eu estou perdendo meu tempo servindo a Deus, enquanto aqueles que não amam a Deus estão se dando bem. Você já passou por isso? Você já questionou por que é que se Deus é bom, por que é que coisas ruins acontecem? Esse é o dilema da humanidade. Esta é a pergunta que tem sido feita ao longo de muitos anos. É o que na filosofia é chamado de teodiceia. Se Deus é bom, se existe um Deus e Ele é bom, e Ele é poderoso, por que é que coisas ruins acontecem? Por que é que o mal existe? Alguns chegam a dizer, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu não sei, eu acho que isso só aconteceu uma vez com Cristo, né? Coisas ruins acontecendo com alguém que é verdadeiramente bom. Mas esta pergunta tem sido feita ao longo de muitos e muitos anos. Se existe um Deus e se Ele é bom e é poderoso, por que é que coisas ruins acontecem? Por que que o mal existe? Bem, muitas respostas têm sido oferecidas. Por exemplo, aqueles que não acreditam em Deus, eles respondem com facilidade, eles dizem, não existe Deus. Coisas ruins acontecem porque é a vida, é o acaso. E é assim.
coisas ruins acontecem. Não existe um ser superior, não existe um Criador, não existe um ser perfeitamente bom que dirige todas as coisas. Os ateus, mesmo os agnósticos, eles dizem, não, isso não existe Deus. Então a vida é o que ela é e ponto final. Mas outros têm tentado responder esta pergunta, dizendo, por exemplo, aqueles que são os deístas, eles dizem assim, não, existe um Deus, e Ele é bom, mas Ele não age, né, no dia a dia, afinal de contas é o ser humano que tem as suas decisões, é o Deus de Aristóteles. Aristóteles, ele concebeu a ideia de Deus como um ser, né, que tinha forma, mas não tem matéria. Um ser que pensa, mas é um ser que não move. É um ser que não age. É o Deus de Aristóteles. É o Deus dos deístas, é o Deus de Nietzsche, que diz que, na verdade, Deus morreu e vai levar o niilismo às últimas consequências. É o Deus de alguns que parecem até bem intencionados no início, mas que carregam uma grande heresia. Como nós vimos, e você deve ter visto nesses últimos tempos, principalmente com o advento da pandemia, alguns dizendo o seguinte, olha, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com o coronavírus. E alguns até repreendem, né, essa praga do diabo, e Deus precisa nos ajudar, porque... E alguns como que dizendo que essa pandemia não somente nos pegou de surpresa, pegou o mundo de surpresa, mas que tenha pego o próprio Deus de surpresa. É o Deus da teologia relacional, do teísmo aberto, já ouviram falar sobre isso? É aquela doutrina que diz, aquela heresia, melhor dizendo, que diz o seguinte, que Deus, Ele é bom, mas Deus abriu mão da sua soberania em respeito à vontade do homem. Então Deus é até bom, mas Deus não conhece o futuro, e Deus delegou a nós a história. Então a história está acontecendo e nós é que vamos tomando as decisões, e Deus fica como um espectador apenas olhando o que é que nós vamos decidir. E dependendo do que decidirmos, as coisas vão acontecer ou de um jeito, ou se decidirmos diferente, vai acontecer de outro. Então Deus é apenas um mero espectador. Como alguns dizem, Ele é aquele amigão que nos ama, que quer nos ajudar. Mas afinal de contas, em respeito à nossa decisão, em respeito a nosso livre-arbítrio, Deus resolveu deixar que nós conduzamos a história. Não, queridos, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, como nós lemos lá em Hebreus 1, o Senhor Jesus é aquele que não só criou o universo, mas é aquele que dirige todas as coisas pelo seu poder. É aquele que está sentado à majestade, é aquele que reina soberanamente. Este é o Deus da Bíblia. Então, queridos, ao considerarmos sobre a Teodiceia, ao considerarmos sobre se Deus é bom e é poderoso porque coisas ruins acontecem, não podemos dizer, Deus é bom, mas Ele não pode fazer nada. Ou Deus, então, não é bom, Ele é poderoso, mas Ele tem prazer no mal. Não, essas não são respostas apropriadas, verdadeiras, bíblicas. Então, qual é a resposta? No texto que nós acabamos de ler, o povo de Deus levanta esses questionamentos. E, conquanto sendo o povo de Deus, eles demonstram falta de fé, falta na compreensão de quem Deus é. E eles fazem algo que nós por vezes fazemos e é uma falha terrível. Querer interpretar a Deus, querer interpretar o caráter de Deus à luz das circunstâncias. Então, olhavam ao redor, olhavam para a situação para dizer quem Deus é. Quando na verdade nós devemos olhar para Deus, olhar para as Escrituras, saber quem Deus é e então interpretarmos as circunstâncias. Nunca o contrário. Queridos, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos Malaquias em mais um diálogo. E você já percebeu ao longo, desde a primeira mensagem de Malaquias, que nós temos esses diálogos entre Deus e o povo. E Deus dizendo, vocês estão falando isso. E o povo dizendo, mas nós falamos isso quando? Vocês fizeram isso, nós fizemos isso quando? E Deus dizendo, respondendo para o povo. E queridos, este é mais um diálogo e Deus mostrando através do seu profeta
que o povo estava fazendo uma interpretação errada do caráter de Deus, porque eles não estavam vivendo pela fé, eles estavam vivendo olhando apenas as circunstâncias. E é o que nós vamos aprender nesta noite, queridos, que a nossa vida não deve ser olhando para as circunstâncias e então interpretando a Deus, mas pelo contrário, olhando para o Senhor, o Deus justo, justo juiz, e colocando a nossa esperança nele, e a nossa confiança nele, porque ele executará a sua justiça. O resumo da mensagem é esse, meus irmãos: não devemos viver olhando para nós mesmos e para as circunstâncias, mas olhando para o Senhor, para o seu caráter, olhando para quem Deus é através da sua palavra, e então confiando nele, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio à aparente falta de justiça, né, no nosso mundo, nos nossos dias. Queridos irmãos, como eu disse, Deus está usando o seu profeta, e vejam como ele começa: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. Vocês disseram palavras duras. Há algumas versões que trazem assim: vocês disseram palavras pesadas. Se não me falha a memória, a NVT, Nova Versão Transformadora, diz: vocês disseram palavras terríveis. Vocês falaram coisas terríveis, coisas pesadas contra mim. Queridos, isso é algo muito sério. Deus dizendo ao povo que eles haviam dito coisas pesadas, coisas duras, coisas terríveis contra o próprio Deus. E ainda perguntam: o que falamos contra ti? Algo pior do que fazermos algo contra Deus, e ainda pior vivermos na hipocrisia, na indiferença e dizermos assim: mas o que? Quando eu fiz isso? E então eles dizem isso para Deus: o que é que nós falamos do Senhor? Como que dizendo: nós nunca fizemos isso, nós não fizemos isso. E então o Senhor vai responder. Quais eram as palavras duras? Quais foram as palavras duras, pesadas, terríveis, que o povo falou contra o Senhor, que o povo disse contra o Senhor, colocando Deus no banco dos réus? Em primeiro lugar, eles disseram, verso 14: é inútil servir a Deus. É inútil servir a Deus. Queridos irmãos, vejam, em primeiro lugar, a visão distorcida do povo. Há uma visão que é uma visão distorcida. Mais uma vez, ao invés deles interpretarem a realidade, interpretarem a situação, olhando para o caráter santo de Deus, olhando para o fato de que Deus, Ele é o Deus justo, olhando para as promessas de Deus, eles fazem o contrário. E então eles dizem essas palavras: é inútil servir a Deus. Eles estão com uma visão distorcida no que diz respeito a viver para Deus, ao serviço ao Senhor, ao culto, à adoração. É inútil adorar a Deus, é inútil prestar culto a Deus, é inútil servir a Deus, ter uma vida de serviço ao Senhor. Irmãos, que palavras duras esta. Dizer que é inútil servir a Deus, como que dizendo: nós estamos perdendo o nosso tempo. Quando nós nos ajuntamos de forma solene, publicamente, para adorar o Senhor, nós estamos perdendo o nosso tempo. Melhor seria se fizéssemos outras coisas. Eles estão dizendo isso em outras palavras. É inútil servir a Deus, é inútil, e lembrem-se que a ideia de serviço na Bíblia é a ideia de adoração. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ou seja, tanto o termo hebraico quanto o grego, termos hebraicos e gregos, para adoração, latreia, por exemplo, é a ideia de serviço. Quando diz assim que a pessoa adora o Senhor, a pessoa servir ao Senhor. O que eles estão dizendo é inútil adorar a Deus. Uma vida de adoração a Deus é inútil. E por que é, queridos, que eles estão dizendo que é inútil adorar a Deus? Percebam que o povo havia voltado do cativeiro da Babilônia, depois daquele tempo no cativeiro da Babilônia, depois daqueles 70 anos na Babilônia, o povo voltou para Jerusalém. Mas diferente do que eles imaginavam, diferente do que eles queriam e do que muitas vezes nós queremos, eles não encontraram a cidade toda bonitinha, arrumada. Não foi assim que eles encontraram a cidade. Eles não encontraram a cidade toda reconstruída. Eles não encontraram ali animais
campo, um bom campo, eles não encontraram bastante comida, eles não encontraram aquilo que eles queriam encontrar, porque pensavam, acima de tudo, em quem? Neles mesmos. O que eles encontraram ao voltar para Jerusalém, e o tempo foi passando, e os anos foram passando, era uma cidade cheia de problemas, uma cidade com necessidades de reconstrução, de reforma, uma cidade ainda sob o jugo de um povo que não temia Deus, porque se eles passaram pelo cativeiro da Babilônia, depois também do Império Assírio, veio o Império Medo-Persa, Deus usou o Ciro, é verdade, mas o povo continuava ainda sob o jugo de um outro povo. Eles, queridos, já estavam encontrando ainda dificuldade, ainda passavam dificuldades econômicas. E aí a conclusão que eles chegam, olhando para as circunstâncias, interpretando a Deus, eles estão dizendo, é inútil servir a Deus. Afinal de contas, Deus não nos tem dado aquilo que nós queremos. Nós não estamos vivendo a vida que nós queremos. Se nós estamos adorando a Deus, se nós estamos servindo a Deus, o que nós merecíamos receber, não é o que nós estamos vivendo. Em outras palavras, é isso. Eles não serviam a Deus por amor. Eles estão dizendo, como é prazeroso cultuar ao Senhor. Como Davi tantas vezes disse sobre o prazer de adorar ao Senhor, de bendizer ao Senhor, não. Era como uma religião utilitarista, tendo a Deus como um ser que existia para, ao ser servido, ao ser adorado, abençoar. Como outros povos faziam. Por que povos tinham as suas divindades e ainda é assim até hoje? Para serem abençoados. Então, os povos servem aos seus deuses, aos seus falsos deuses, em busca de bênçãos. Oferecem sacrifícios em busca de bênçãos. Não é por amor àqueles deuses. E Israel, que deveria servir ao Senhor por amor, que deveria levar em consideração o que Deus já havia feito, a forma como Deus já havia liberto o seu povo, a forma como Deus havia conduzido o seu povo ao longo da história, a forma como Deus havia perdoado o seu povo ao longo da história, a forma como Deus havia sido paciente, amoroso com o seu povo ao longo da história. E basta olharmos o início do capítulo 1. Eles estão dizendo, é inútil servir a Deus. Ele não responde conforme nós queríamos. Quantas pessoas, queridos, agem da mesma forma, e elas vão ao culto, vão a uma igreja, para não adorar alguém, um ser a quem eles amam e são gratos, e manifestar o amor deles e a gratidão deles ao Deus Todo-Poderoso, não. Eles vão para fazer algo, para receber alguma coisa em troca. E a participação num culto, e ofertas, e seja o que a pessoa fizer lá, eles têm um objetivo, receber algo em troca. E se ele foi ao culto, e se ele adorou, e se ele serviu, e se ele contribuiu, e ele não está recebendo algo em troca, Deus não está dando a vida que ele quer, o emprego que ele quer, a saúde que ele quer, ele vai responder como povo, ele vai dizer essas duras palavras, é inútil servir ao Senhor. Agora eu pergunto, é esse o seu caso? O que é para você servir ao Senhor? Afinal de contas, para nós é muito claro que nós fomos criados por Deus e para Ele. É muito claro para nós, de uma igreja confessional, olharmos para os nossos catecismos e vermos que nós fomos criados por Deus e o nosso fim principal, o objetivo da nossa vida é servir ao Senhor. É viver para Ele, é viver para a glória dEle, tendo prazer nele. E aqui está o problema. Quantas vezes as pessoas entendem até que devem servir ao Senhor, mas para que Deus dê a elas coisas para que elas possam ter nestas coisas o seu prazer. Então eu preciso servir ao Senhor, afinal de contas eu quero aquele carro. Eu sirvo ao Senhor, Ele me dá aquele carro. Hoje, quando eu estava falando e pensando sobre o Domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, eu me lembrei das palavras de um desses pregadores norte-americanos da teologia da prosperidade, que em certo livro ele incentiva as pessoas dizendo, exija de Deus o melhor, exija de Deus o carro do ano. E aí ele diz assim, porque Jesus teve o carro do ano. E quando eu li isso, eu fiquei curioso para ler o que ele diria à frente. Jesus teve o carro do ano? E aí que texto ele vai comentar, dizendo que Jesus teve o carro do ano? A entrada de Jesus em Jerusalém. E ele diz assim, argumenta assim, o jumentinho era o carro do ano daquela época.
Aquele pregador da teologia da prosperidade só falhou no fato de que, primeiro, que o jumentinho não era o carro do ano. Naquela época já havia até carruagens. E o jumentinho nem era de Jesus, era emprestado. Era emprestado. Queridos irmãos, quantas pessoas servem a Deus, têm a ideia de servir ao Senhor, mas não para ter prazer no próprio Deus, mas para que Deus lhes dê algo para que elas possam colocar o coração delas, o prazer delas naquilo, seja num carro, seja numa casa, seja numa pessoa, numa outra pessoa, seja num qualquer bem material, seja num poder, seja em qualquer coisa. E se elas procuram servir a Deus e Deus não responde como ela quer, ela vai responder como o povo daqueles dias e vai dizer essas duas palavras: é inútil servir ao Senhor, é perda de tempo servir ao Senhor. Havia uma visão distorcida do serviço, bem diferente, queridos, dos servos do Senhor que foram parar na Babilônia junto com Daniel, que receberam aqueles nomes babilônicos, né? Mesaque, Sadraque e Abdenego. Quando o rei Nabucodonosor diz assim: se vocês não fizerem, se vocês não adorarem um outro Deus, vocês serão lançados na fornalha. Vocês se lembram qual foi a resposta deles? Lá em Daniel capítulo 3, eu vou ler para vocês os versos 17 e 18, vejam só a diferença. Diz-nos o seguinte, Daniel 3, versos 17 e 18. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Olha o que diz o verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Essa foi a resposta daqueles 3 servos do Senhor a Nabucodonosor. O perigo, meus irmãos, não era imaginário, não era uma simples ameaça à fornalha de fogo, tanto é que eles foram lançados na fornalha de fogo. Mas a resposta que eles dão ao rei, em meio a tão grande perigo, diante de uma grande possibilidade de serem mortos, e uma morte terrível, ser morto numa fornalha de fogo, certamente não é nada agradável. Eles respondem: o nosso Deus a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai nos livrar. Mas nós não vamos deixar de adorar somente ao Senhor. Nós não vamos nos curvar a outros deuses. Ah, meus irmãos, diferente das palavras daqueles 3 homens, o povo, depois do cativeiro da Babilônia, depois de voltar para Jerusalém, ao invés de agradecerem, bendizerem, servirem com alegria ao Senhor, por quem Deus é, confiados nas promessas do Senhor de restauração, eles estão dizendo: é inútil servir ao Senhor. É melhor servirmos a quem? A nós mesmos. Não foi isso que aqueles 3 homens disseram lá na Babilônia. Mas havia também uma visão distorcida em relação à obediência. Olhe comigo ainda no verso de número 14. É inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos? De que nos adianta, em outras palavras, obedecer ao Senhor? De que nos adianta fazer a vontade do Senhor? Afinal de contas, continuamos passando dificuldades aqui em Jerusalém. Afinal de contas, a cidade não foi restaurada ainda como deveria. Afinal de contas, não vivemos uma vida tranquila. Afinal de contas, ainda não temos aquilo que nós gostaríamos de ter para comer. Afinal de contas, não temos a vida que nós gostaríamos de viver. E como que dizendo, o Senhor prometeu algo e não cumpriu. É inútil obedecer. Queridos, quantas vezes, não digo que sejam essas as nossas palavras, mas o nosso pensamento. Mas eu fiz isso, eu tenho me esforçado e Deus não tem me dado o que eu quero. Deus não tem respondido a minha oração como eu tenho, e eu tenho procurado ser uma pessoa obediente aos mandamentos do Senhor. Eu merecia, já que eu obedeço, eu merecia receber aquilo que eu quero. Em primeiro lugar, irmãos, nós não somos tão obedientes assim. Quem de nós cumpre toda a lei de Deus? Ninguém. Mas sim, é possível que tenhamos conseguido como povo, tenhamos tentado obedecer ao Senhor.
Mas, queridos, essa é uma visão distorcida. A visão de que, se eu obedecer, Deus vai dar o que eu quero. É como a obediência seria aquela chavinha, é como aquele esfregar na lâmpada do gênio. A pessoa esfregou na lâmpada do gênio, o gênio apareceu, diz assim: eu quero, o meu pedido é esse. Então, se eu estou obedecendo, Deus vai ser obrigado a me dar o que eu quero. Irmãos, isso é uma visão distorcida. O profeta Samuel diz a Saul que obedecer é o melhor do que sacrificar. E a nossa obediência ao Senhor não é para que Deus nos dê o que nós queremos. A nossa obediência ao Senhor deve ser por amor. Agora, ó Israel, o que é o que o Senhor requer de você? O que é que Deus requer de ti? Nós lemos em Deuteronômio 10, nós lemos em Deuteronômio 11, Deus dizendo isso. O que é que Deus requer de você através de Moisés? Não é que o ames e o sirvas e obedeça. O que Deus quer de nós não é uma obediência por interesse. Como quando você pede algo para o seu filho e ele diz: você me dá isso? Se me der isso eu faço. Nenhum pai quer que o filho obedeça porque vai receber alguma coisa em troca. Nós queremos obediência por amor. O que o povo estava dizendo para o Senhor é isso. O fato de obedecermos ao Senhor não tem valido a pena, porque a nossa obediência não tem sido recompensatória. Afinal de contas, o Senhor não nos tem dado a vida que nós queremos viver. É uma obediência não por amor, mas por puro interesse egoísta. Me faz lembrar, queridos, a parábola que Jesus conta. Alguns dizem que não é uma parábola, mas enfim, não quero entrar nesse mérito. Mas Jesus conta de um pai que tinha 2 filhos, e que um dos filhos, o mais moço, pediu a parte que lhe cabia dos bens na herança. E você conhece bem essa história, não conhece? E ele sai, e ele recebe, o pai dá a parte, mesmo sendo desonrado pelo filho, o pai dá, e aquele jovem sai pelo mundo, e gasta tudo, desperdiça tudo. Depois, quando vem a época de fome, e não tem mais nenhum dinheiro, ele é obrigado a cuidar de porcos, e naquela situação humilhante para um judeu, já seria difícil para qualquer um, imagina para um judeu, para o qual o porco é um animal imundo, desejando comer a comida que os porcos queriam e nem isso lhe era dado. Jesus conta que ele caiu em si e ele pensa o seguinte: os empregados do meu pai estão melhor do que eu, vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer: pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E Jesus conta que quando aquele jovem está voltando, o pai vai para fora. E é interessante que nas 3 histórias que Jesus conta, é o pastor que vai em busca da ovelha perdida, é a mulher que varre a casa até encontrar a dracma perdida, é o pai que vai para fora e avista o filho voltando, e o pai que vai ao encontro do filho. E o pai vai ao encontro do filho, e você se lembra da história? O pai o abraça e o beija. E ao invés de tratá-lo como um dos empregados, trata como filho. Mas a história não para por aí. A história diz que quando o filho mais velho volta para casa, ele ouve o barulho da música, está acontecendo uma festa. E então ele procura um dos empregados e diz: o que está acontecendo aí? Que barulho é esse? Que música é essa? Que churrasco é esse? Que festa é essa? E aí dizem para ele o seguinte: seu irmão voltou, seu pai está dando uma festa, seu irmão voltou para casa. E vocês se lembram que Jesus diz que aquele homem fica extremamente indignado. E o pai, o mesmo pai que saiu para ir em busca ao encontro do filho que voltou, ele vai para se reconciliar com o filho mais velho. Ele diz: o que está acontecendo? O filho diz assim: eu estou há tanto tempo servindo ao Senhor, há tanto tempo obedecendo ao Senhor, e o Senhor não me deu nenhum animal para eu dar uma festa aqui, um churrasco para os meus amigos. E esse teu filho, que desperdiçou todo o dinheiro com prostituta, ele volta agora, como que dizendo, descaradamente, e o Senhor dá uma festa para ele? Isso não é justo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: ele não merece, eu mereço. Ele desobedeceu, eu obedeci. Percebam, meus irmãos, aquele filho merecia alguma coisa? A questão é que não. Lembra-se que nós lemos ainda há pouco em Romanos 3?
Todos pecaram. Nem o filho que saiu e desperdiçou os bens da herança merecia alguma coisa, nem o filho que ficou servindo ao pai merecia alguma coisa. Ambos deveriam fazer por amor. O que aquele filho está demonstrando com aquelas palavras é: eu não o servi por amor, eu quero receber alguma coisa, eu mereço alguma coisa. É a mesma coisa dessas palavras duras: de que adianta guardar os seus preceitos? De que me adiantou obedecer o Senhor, se o Senhor está dando uma festa para o meu irmão? Ambos não mereciam nada do Pai, e ambos deveriam amar ao Pai e obedecer por amor. E o povo, meus irmãos, dos dias de Malaquias, da mesma forma. E por que você obedece a Deus? Se é que você obedece, é por amor? É para não ir para o inferno? É para não ser castigado? E, queridos, não há dúvidas de que a nossa desobediência traz consequências, algumas delas até diretas e naturais, sem dúvida alguma. Mas a questão é que a nossa obediência a Deus, acima de tudo, deve ser por amar ao Senhor. Uma obediência em amor. E não era o que acontecia. A ponto deles dizerem: é inútil servir a Deus, do que nos adianta guardar os seus preceitos. E eles continuam. E andar de luto diante do Senhor dos Exércitos é uma ideia errada. A ideia de andar de luto aqui é, por arrependimento, demonstrar esse arrependimento, né? É inútil nós demonstrarmos arrependimento. É inútil demonstrarmos uma vida de fidelidade ao Senhor. Então, queridos, visão distorcida do serviço, da obediência e mais. Olha o que diz o texto. Verso 15: agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. A partir de agora, o que nós vamos dizer é o seguinte: quem é orgulhoso, diferente de nós, que somos pessoas boas, humildes, quem é orgulhoso é que é feliz. Quem não teme a Deus é que é feliz. Quem é diferente da gente é que é feliz. Percebam, queridos, que eles tinham uma ideia distorcida de felicidade. O que é felicidade para você? Provavelmente, quando eles dizem assim, vamos dizer que os soberbos é que são felizes, é porque, na visão deles, pessoas soberbas, orgulhosas, que não temiam a Deus, estavam tendo a prosperidade que eles não tinham, estavam tendo os alimentos que eles não tinham, estavam tendo uma terra que eles não tinham, melhor do que eles tinham, a ponto deles dizerem: eles são felizes, nós não. Queridos, esse é um conceito absolutamente equivocado de felicidade. E quantas vezes o nosso conceito de felicidade também está distorcido? Fulano de tal, olha o carro que ele tem, olha a casa que ele mora, olha o emprego que ele tem, esse é feliz. Eu estou aqui, eu não tenho o que ele tem, eu não sou feliz. Queridos, felicidade não tem nada a ver com isso. Quando nós lemos o Salmo 1, falando sobre felicidade, bem-aventurança, não tem nada a ver com questões materiais. Quando nós lemos o Sermão do Monte, como nós pudemos estudar no ano passado, a série de mensagens lá de Mateus 5, até o final do capítulo 7 de Mateus, nós iniciamos o capítulo 5 lendo Jesus dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados. E Jesus falando de bem-aventurança que não tem nada a ver com boa comida, com saúde, ou com dinheiro, ou com conforto. Porque tem muita gente com comida, com uma boa casa, com uma boa renda, com um bom emprego, até com muitas coisas, mas que não são felizes. E a gente vê, por exemplo, é muito claro, na vida dos artistas, dos famosos, gente que tem poder, gente que tem fama, gente que mora em mansão, gente que tem muitos carros, gente que tem muitos relacionamentos, gente que tem tudo dessas coisas do mundo. E precisam da bebida, e precisam das drogas. E quantos deles acabam por tirar a própria vida? Porque, queridos, a felicidade só pode ser encontrada no Deus que é a fonte de toda a felicidade. Mas quantas vezes a nossa visão de felicidade está distorcida, a ponto do povo dizer: os soberbos é que são felizes. Não, queridos. Um soberbo nunca pode ser feliz. Porque não há como ter a felicidade em Deus sendo orgulhoso. Não há como ser bem-aventurado
sendo orgulhoso, porque Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram. Não há lugar para bem-aventurança, para felicidade verdadeira, na soberba. Mas o povo estava com um conceito equivocado, distorcido de felicidade, de prosperidade também. Olha o que eles dizem ainda. Também os que praticam o mal prosperam. Os que praticam o mal prosperam. O que é prosperar? O que é prosperidade? Segundo o Salmo 1, bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, e tudo que ele fizer será bem sucedido. De acordo com o Senhor falando com Josué, Josué 1, ele diz assim: não te desvies do livro da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Faça o que está nesse livro e você prosperará. Queridos, prosperidade não tem a ver com, mais uma vez, com a ideia de questões materiais. Tem a ver com paz de espírito, tem a ver com comunhão com Deus, tem a ver com alegria independente das circunstâncias. Qual é o seu conceito de prosperidade? E eles também, por fim, tinham uma visão distorcida de justiça, da justiça de Deus. Vejam como o que eles dizem no final do verso 15. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Eles tentam o Senhor e nada acontece com eles. Eles tentam o Senhor e o Senhor não faz nada. Queridos, com isso, eles estão questionando a fidelidade de Deus. Eles estão questionando o amor de Deus. Eles estão questionando a justiça do Senhor. Coisas que fazemos quando nós olhamos para as circunstâncias e passamos a interpretar a Deus de acordo com as circunstâncias. Quando as coisas não acontecem do jeito como nós queremos, quando nós estamos vivendo apenas para nós mesmos, olhando apenas para nós mesmos, nós vamos questionar a Deus, porque nós estaremos vivendo como se o mundo existisse por nossa causa, como se Deus existisse para nos servir, como se a vida existisse apenas voltada para nós mesmos. E é o que o humanismo tem colocado na cabeça das pessoas já há muitos anos. O homem é a medida de todas as coisas. Como o humanismo tem influenciado esse mundo? Como o humanismo já tem influenciado a igreja já por um bom tempo? Deus tem o melhor para você. Exija de Deus o melhor. Como se Deus existisse para nos servir. Queridos irmãos, e então na segunda parte nós vemos como o foco é ajustado. A partir do verso de número 16. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Queridos, em meio àqueles que falavam palavras duras ao Senhor, em meio àqueles que viviam para si mesmos e interpretavam a Deus de acordo com as circunstâncias, em meio àqueles que eram egoístas, que entendiam que Deus existia para servi-los, em meio àqueles que estavam acusando a Deus de não cuidar do seu povo, que estavam questionando as promessas de Deus, que não estavam vivendo pela fé, estavam questionando a própria justiça do Senhor, havia o remanescente fiel. E em toda a história do povo de Deus nós vemos o remanescente fiel. E eles então temiam ao Senhor. Eles não viviam para si mesmos. Eles não viam a Deus como um meio de apenas para serem beneficiados. Eles não viviam a religião utilitarista. Eu vou fazer para receber algo em troca. Eles temiam ao Senhor. E eu quero que você avalie no seu coração. Se você está no grupo daqueles que vivem achando que Deus existe para servi-lo, ou se você entende que você existe para servi-lo, e servi-lo por amor, e se você teme ao Senhor. E nós aprendemos há poucos domingos, olhando para 1 Pedro, que nós devemos temer ao Senhor, nós devemos ser santos como Ele é santo, e nós devemos temer ao Senhor. Verso de número 16, então os que temiam o Senhor, falavam uns aos outros. Não era uma pessoa só que temia o Senhor. Havia um grupo dentro do povo de Deus, o remanescente fiel. E esses começaram a falar entre eles. E eles começaram a conversar. E certamente eles reconheceram que o que estava sendo falado não era correto. E eles não concordaram com aquilo. E mesmo em meio às dificuldades em que eles estavam vivendo, eles continuavam crendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Eles continuavam crendo que Deus sabia o que estava fazendo. Eles continuavam crendo nas promessas de Deus que se cumpririam.
de forma visível no tempo do Senhor. E eles continuavam crendo na justiça, na bondade e na misericórdia do Senhor. E eles continuavam amando o Senhor. E então vejam o verso 17. Aliás, ainda verso 16. O Senhor escutou com atenção os que diziam. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não significa que Deus não estava escutando as duras palavras que o povo estava dizendo. Deus ouviu tudo. E Deus disse para eles, vocês estão dizendo duras palavras. O que nós falamos, vocês falaram isso, isso, isso. Mas esse escutou com atenção. Aqui, meus irmãos, é o cuidado especial do Senhor. Quando Naum diz assim, lá no capítulo 1 do seu livro, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Não significa que Deus não conhece as outras pessoas. Significa que Deus cuida de forma especial, que Deus se relaciona. Aqui o texto está dizendo que aqueles que temiam ao Senhor conversavam entre si e Deus escutava no sentido de dar uma atenção especial para eles. Escutava com prazer o que eles diziam, escutava com cuidado prazeroso o que eles diziam. O Senhor escutou com atenção o que diziam. E olha o que diz a continuação do verso 15, 16. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Irmãos queridos, Deus tem um memorial, e Deus não precisa de computador para isso. Deus não precisa de agenda para isso. Deus tem um memorial, onde Ele escreve aqueles que temem a Ele. Onde Deus coloca aqueles que temem a Ele e que se lembram do seu nome. E não é porque são pessoas boas, mas é porque o próprio Deus as sustenta com graça, para que elas possam temê-lo e amá-lo. Não pensem que o remanescente fiel é aquele grupo que Deus ficou torcendo para que eles o amassem. Os outros me abandonaram, mas esses, e agora eu vou recompensá-los. Não é nada disso. Mas porque Deus fez uma promessa, e você vai se lembrar dessa promessa lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher viria ferir a cabeça da serpente. E Deus, queridos, fez uma promessa, que Deus faria para si um povo, e Ele iria sustentar esse povo até o final. E é por isso que existe o remanescente fiel. Deus preservou Noé, não porque Noé se destacou dos outros e foi uma boa pessoa, mas Deus, pela sua graça, fez com que Noé obedecesse e aparelhar uma arca que apontava para Cristo. Deus, queridos, é quem sustenta o remanescente fiel. Existe um grupo que permanece fiel ao Senhor, não porque é melhor do que os outros, porque Deus, pela sua graça, sustenta esse grupo, para que esse grupo continue temendo ao Senhor, levando Deus a sério e amando ao Senhor. Tudo é pelo Senhor, tudo é pela graça do Senhor. E se hoje nós temos um grupo, se nós fazemos parte desse grupo, é por causa da graça do Senhor. Senão nós estaríamos falando as mesmas duras palavras. Estaríamos dizendo que foi inútil cultuar ao Senhor, servir ao Senhor, obedecer ao Senhor. Inútil viver para Deus. Mas se não estamos dizendo, é porque a graça do Senhor nos tem sustentado para levá-lo a sério. Verso 17. Eles serão a minha propriedade peculiar. Isso te faz lembrar alguma coisa que você ouviu pela manhã? Lembra-se que nós ouvimos pela manhã, lá em 1 Pedro 2? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles serão minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Lembra da pergunta do início? Se Deus é bom, por que existe o mal? Irmãos queridos, pode dar a impressão de que Deus esteja inerte. E sem dúvida alguma, Deus, como nós lemos ao longo da liturgia, o salmo que nós lemos, aliás, o texto que nós lemos lá de Romanos, Deus, por vezes, Ele retarda a sua ira. E graças a Deus por isso, senão nós já teríamos sido consumidos. Mas Deus retarda a sua ira. Mas irmãos, sabe o que Deus está dizendo para o povo? Que existe um dia que Deus vai preparar, que já está sendo preparado
Já no futuro, está sendo preparado e vai ser consumado no futuro. E esse dia é chamado na Bíblia como o dia do juízo final, o dia do Senhor, o dia do juízo. Um dia que o Senhor vai executar o seu juízo. Sabe, queridos irmãos, pode parecer que está demorando a justiça do Senhor, mas lembre-se de uma coisa. Primeiro, nós não merecemos nada de bom. Segundo, tudo é pela graça. E terceiro, Deus vai punir o mal. E Deus vai punir os ímpios. Você não precisa ter dúvida disso. Eu me lembro de você deve ter assistido a um vídeo muito interessante do pastor Voddie Baucham. Ele diz o seguinte, se você não assistiu, depois eu vou até compartilhar no grupo dos líderes para compartilhar para os irmãos que fazem parte do WhatsApp. Pastor Voddie Baucham, ele diz o seguinte, que ele na faculdade, por vezes é procurado por estudantes, e alguns dizem assim, somente quem fez um semestre de filosofia, se Deus é todo onipotente, todo benevolente, como conciliar isso com a Teodiceia? Só de dizer Teodiceia já mostra que fez filosofia. Ele diz assim, não, a pergunta não é essa. A pergunta não é se Deus é bom e poderoso, como coisas ruins acontecem. Mas a pergunta principal é, como é possível que um Deus santo e justo saiba o que eu fiz, saiba o que eu pensei, saiba o que eu disse a noite passada, o que eu fiz ontem, e não tenha me matado durante a noite? Essa é a pergunta correta. Como é possível um Deus justo, um Deus santo, sabendo o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu falei ontem, não tenha me fulminado na noite passada? Essa é a pergunta certa. Não fazer a pergunta certa, diz ele, é demonstrar que acredita que algumas pessoas não merecem a ira do Deus Todo-Poderoso. A pergunta certa é, por que ainda estamos aqui? Por que Ele não nos consumiu e devorou a cada um de nós? Por quê? Irmãos, quando perguntamos de outra forma, nós estamos dizendo que nós acreditamos na supremacia do homem. Como ousa Deus não empregar seu poder em favor do homem todo-poderoso? Como ousa Deus não nos servir? Eu não acho que é muito diferente do que o povo estava dizendo nos dias de Malaquias. Agora você muda a pergunta e você acredita na supremacia de Cristo, quando você diz assim, como ouso eu roubar o ar de Cristo? Vejam, porque o ar que nós respiramos pertence àquele que criou todas as coisas. O ar que nós respiramos pertence àquele que é o sustentador de todas as coisas. E se nós respiramos o ar, e nós não podemos devolver o ar para o Senhor, e se você pega algo e não devolve, algo que não é seu, você está roubando. Então esta é a pergunta certa. O problema é que eu começo comigo com medida de todas as coisas. O problema é que eu julgo Deus baseado em como Ele cumpre a minha agenda para o mundo. E eu acredito na supremacia do eu. Queremos um Deus onipotente, mas não soberano. Um Deus que tem poder, mas não que dirige todas as coisas. Porque um Deus poderoso, que não é soberano, é um Deus que eu posso manipular. É um Deus que eu posso usar. É um Deus que eu posso servir e dizer, agora você tem que me responder. É um Deus que eu posso obedecer e dizer, agora me dá o que eu quero. Mas este não é o Deus da Bíblia. E para encerrar essa mensagem, queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em alguns textos que eu quero ler para nós encerrarmos. Abra sua Bíblia em Jó 42. Jó, houve um momento da vida dele em que ele questionou o Senhor. Depois de tanto sofrimento, Jó começa a questionar os desígnios do Senhor. Jó começa a dizer, por que é que o justo sofre e o ímpio prospera? Bem parecido com o que o povo questionou lá em Malaquias, não é? Mas Deus trata com Jó e ele termina no último capítulo, Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, olha a conclusão que Jó chega, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos irmãos, Jó era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. E Deus disse isso dele. Mas Deus permite que Jó perdesse todos os seus bens. Era um homem muito rico, muitos animais. E ele perde tudo de um dia para o outro. E ele tinha uma família bonita. Ele tinha os seus filhos que se confraternizavam. E ele orava pedindo perdão.
em favor dos seus filhos, pedindo perdão a Deus, e de um dia para o outro ele perde todos os seus filhos. E você conhece a história, sabe que não para por aí. Deus, em sua soberania, não sendo Ele o autor do mal, mas sendo Ele aquele que tem controle sobre tudo, e que nada acontece fora dos seus propósitos, Deus permite Jó perder a própria saúde e ficar num estado de profundo sofrimento físico. E Jó, depois de questionar, e depois de ser tratado por Deus, Jó diz essas palavras: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu falei demais, eu falei palavras duras, como o povo falou lá em Malaquias. E então Jó diz: disseste, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele se arrepende de ter falado palavras duras. Ele reconhece a soberania de Deus. E ele reconhece que Deus sabia o que estava fazendo. E depois disso, você conhece a história, não conhece? Nós não vamos ler aqui por causa do tempo. Mas Jó abençoa o último estado de... Mas Deus abençoa o último estado de Jó. E ele tem a sua saúde restaurada. Ele tem a sua família restaurada. Ele tem os seus bens restaurados em dobro. Mas eu quero convidar você também a olhar para o Salmo 37. Você tem questionado, como o povo questionava, por que os ímpios prosperam? Olha o que Davi tem a nos dizer no Salmo 37. Davi começa dizendo o seguinte para mim e para você: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Porque diferente do que o povo disse lá em Malaquias, eles não estão prosperando, eles não são felizes. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Então Davi mostra, queridos, o que nós devemos fazer. Confie no Senhor e faça o bem, habita na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor, tenha prazer em Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. E olha o verso 7, descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Entenderam, meus irmãos? Não há porquê ficarmos indignados com os que praticam o mal e aparentemente estão prosperando. Deus vai tratar com eles no dia do juízo. O que nós devemos fazer? Mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando não temos o que gostaríamos, fazer o que o povo não fez lá em Malaquias. Confiar no Senhor, ter prazer no próprio Deus, não nas coisas que Deus pode nos dar, entregar o nosso caminho ao Senhor e descansar no Senhor. Eu iria ler com vocês também o Salmo 73, o tempo já passou, mas eu quero deixar essa leitura de lição de casa para vocês. Leiam o Salmo 73, vejam o perigo de cair na autocomiseração. Coitadinho de mim, por que isso comigo? E vejam como Deus tratou o coração de Asaf, e como Deus alegrou o coração de Asaf, e ele passou a confiar no Senhor.